Oi pessoal, eu voltei e hoje eu vou contar uma história bem interessante pra vocês. Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. O filme começa na Ilha dos Contos de Fada. Era uma terra mágica de príncipes e princesas, bruxas e monstros. Acidentes e eventos muito estranhos acontecem o tempo todo. E quando eles acontecem, as pessoas chamam os Sete Destemidos para salvar o dia. Enquanto eles salvam uma princesa de um dragão, consequentemente eles matam ele e conseguem ver uma mulher que parecia ser uma bruxa. O Merlin é o líder desses Sete Destemidos. Ele ataca a mulher com a sua magia, mas quando eles se afastam, eles percebem que a mulher não é uma bruxa, mas sim a princesa das fadas. Ela amaldiçoa os sete e transforma eles em anões verdes para sempre. A única maneira de quebrar a maldição é com eles beijando a mulher mais bonita do mundo. Eles achavam que era impossível fazer isso. Em um castelo, uma rainha que se chama Regina era uma bruxa muito malvada. Ela entra em uma sala estranha e fica de frente com uma árvore mágica. Enquanto o sol brilha na árvore, a maçã que tinha nela se transformou em um sapatinho vermelho. Então a Regina resolveu levar com ela. Ela colocou o sapato e a magia transformou ela em uma jovem. Ela fica muito feliz, mas quando a magia do sapato acaba, ela volta a ser uma velha. A Regina se irrita e joga o sapato em alguns ursos que tinham ali, que eram os seus ajudantes. Essa noite, uma princesa um pouco acima do peso é a enteada da Regina e se chama Branca. Ela sobe naquela sala e encontra aquela árvore. Ela estava procurando por um livro, mas ela se esconde quando um dos ursinhos estava dando uma olhada no local. Quando o urso sai, ela encontra um livro embaixo da mesa. Ao dar uma olhada nele, ela viu que era um diário do seu pai. Ela fala sobre como a Regina foi trazida para o palácio e foi acusada de ser uma bruxa. Ela era uma mulher muito bonita e ele decidiu fazer dela sua esposa depois da morte da rainha. As pessoas do palácio começaram a desaparecer depois que ela trouxe o seu estranho espelho. E um dia, a Branca viu a Regina conversando com o espelho. O rei percebeu que ela de fato era uma bruxa e ela salva a sua filha Branca de Neve, escondendo ela no palácio. E ele pede para ela encontrar os Sete Destemidos para ajudarem a derrotar a Regina. Enquanto a Branca lê, o sol nasceu e brilha na árvore mágica. Duas maçãs se transformaram e a Branca de Neve pegou elas. A Regina entrou na sala e vê que a Branca de Neve se transformou em uma outra mulher por conta dos sapatos mágicos. A Regina tenta recuperar os sapatos, mas a Branca de Neve pega uma vassoura de madeira e voa para fora da sala. A macieira na hora murchou e a Regina grita de raiva. Ela foi até o espelho e pergunta quem é a mais bela. Mas o espelho mostra a Branca de Neve e aconselha ela a contratar pessoas que possam capturar a Branca de Neve. Então na casa dos Sete Destemidos, eles chegaram e perceberam a vassoura mágica do lado de fora. Era um pouco estranho. Eles estavam achando que era a princesa das fadas querendo atacar eles mais uma vez. Os sete entraram na casa e ficaram chocados com a beleza da mulher que eles encontraram. O Hans pula atrás dela e derruba ela com uma panelada. Depois de um tempo, a Branca de Neve acordou no quarto deles e eles ficam encarando ela sem saber o que ela estava fazendo ali. Ela pede desculpas por invadir e se vê no espelho. Ela se pergunta quem é essa pessoa ali, mas ela percebeu que era ela mesmo e decide incorporar de fato aquela pessoa. O Merlin pergunta o nome dela e ela diz que é Sapato, Sapatos Vermelhos. Tá, normal. Os sete se apresentam, mas eles não mencionam que eram os Sete Destemidos. A Branca de Neve pede ajuda deles para encontrar o seu pai, e eles de fato concordaram em ajudar. Enquanto isso, o príncipe do seu castelo estava tentando convidar várias princesas para sua festa de aniversário. Nenhuma delas queria ir. Ele fica reclamando e a Regina apareceu ali. Ela dá uma foto da Branca de Neve e o príncipe concorda em capturar ela. Além disso, ele queria ter ela como convidada na sua festa. De noite, a Branca de Neve estava ali no seu quarto e ela vê alguém que se parecia muito com seu pai na floresta. Ela correu lá pra fora e começa a procurar por ele, mas ela foi atacada por um coelho gigante de madeira. O Merlin tenta salvar ela, mas toda vez que ela olha pra ele, ele se transforma em um anão e eventualmente é esmagado pelo coelho. A Branca de Neve corre pela floresta e o pessoal ajuda o Merlin a derrubar o coelho, e eles voltam pra casa. O Arthur dá pra eles um plano pra conseguir encontrar o pai dela. Então no outro dia, o Arthur leva a Branca de Neve pra um local onde tinha uma espada enfiada em uma pedra. Era Excalibur. O Arthur tenta puxar, mas ele não consegue.
Só que no momento que a Branca de Neve tenta, ela consegue sem grandes problemas. O Arthur se sente envergonhado. A Branca de Neve pede desculpas e coloca a espada de volta na pedra. Enquanto isso, o Merlin foi instruído a vigiar o coelho gigante, mas ele fez amizade com o coelho e monta ele como se fosse um cavalo. A Branca de Neve e o Arthur chegaram à cidade e perguntam às pessoas da cidade sobre o seu pai. Enquanto ela pergunta por aí, ela vê um papel com o seu rosto. Os capangas da bruxa começaram a perseguir ela. Ela correu para um beco e foge deles, tirando seus sapatos. Assim, eles não a reconhecem. Alguns guardas encontram os sapatos e ficam zoando com ela. Mas ela nocauteia um dos guardas e quando os outros estavam indo para prender ela, o Merlin derruba eles com o poder dele. O Merlin não reconhece ela e ele pede para ela ficar segura e sair dali. Quando a Branca coloca os sapatos de novo, ela se transforma. E quando ela sai do beco, ela é perseguida pelos capangas mais uma vez. O Merlin colocou ela no coelho gigante e eles saem da cidade. Mais tarde, o príncipe chega à casa dos 7 destemidos. Quando os soldados estavam para atacar a Branca de Neve, concordam em ir com ele. Mas os 7 não se rendem assim. Eles lutam contra os soldados. E eles eram de fato muito fortes. Tem o Pino, o Nock e também o Kel. Eles eram trigêmeos e faziam parte dos 7. Eles chegaram com um robô gigante e derrotam os soldados. O príncipe foge e a Branca de Neve comemora com eles. Nessa noite, a Branca de Neve e o Merlin passam um tempo sozinhos em um galpão. Ela tenta dizer quem ela era, mas ele não entende. E enquanto ela tira os sapatos, eles não queriam sair de jeito nenhum. O príncipe volta ao seu castelo. A Regina estava ali. Ela briga com ele por não recuperar os sapatos da Branca de Neve. Então ela dá para ele uma maçã mágica e sai do castelo. Enquanto eles comem a maçã, eles se transformaram em monstros gigantes. Agora, indo pro outro dia, a Branca de Neve estava ajudando os 7 a consertar a sua casa. Eles usam a sua vassoura para distribuir panfletos do pai da Branca de Neve pela cidade. O Merlin e a Branca batem em uma árvore e acabam caindo em uma floresta. Eles falam sobre os sapatos mágicos enquanto caminham. O Merlin não entende o que ela estava querendo dizer, e eles se sentaram em um tronco e depois de conversar um pouco, eles acabaram se beijando. O Merlin vê que ele não voltou ao normal e se pergunta o que estava acontecendo. Ele pede outro beijo para Branca, mas eles são atacados pelo príncipe e os seus capangas. Agora, eles eram monstros, da maneira que podem. Os monstros começaram a jogar pedras neles, e o Merlin instrui a Branca a correr para o outro lado do penhasco sem olhar para ele. Ele começou a lutar contra os monstros e ele usa o seu poder e acredita que derrotou eles. Mas uma mão sai da poeira e ataca o Merlin. Ele continua perseguindo a Branca e ao atravessar uma ponte, o Merlin pula na frente dele e destrói a ponte. Ele caminha para ir falar com a Branca, mas o monstro voltou. Ele agarrou o Merlin e eles caíram. A Branca pula na água e vê o Merlin debaixo de uma pedra. Ela tenta empurrar, mas a pedra não se move. Ela tira o sapato e o seu tamanho aumenta. Quando eles saem da água, os ajudantes da Regina estavam ali e decidiram seguir ela. Nessa noite, ela fala com o Merlin na floresta. Ela conta sobre ser a princesa e como o seu pai desapareceu depois que a Regina chegou ao castelo. Ela fala pro Merlin que ele não teria ajudado ela a procurar o seu pai se ela não fosse bonita. Ele não pode negar isso e ela foi dormir. Então, depois de um tempo, o Merlin vai embora. A Branca de Neve se levanta e ela coloca os seus sapatos. O Merlin estava falando sozinho na floresta e percebe que a Branca de Neve gosta dele por quem ele é e não por quem ele se parece. A Branca de Neve caminha no bosque e se encontra com o Merlin. Ele pede para ela tirar os sapatos, mas quando ela tenta, eles não saem e ele dá uma maçã para ela. A Branca de Neve estava prestes a comer, mas o Merlin apareceu ali do outro lado, e esse se revelou ser a bruxa. Na hora, a Regina sequestra a Branca e leva de volta para o castelo. O Merlin correu para salvar ela. Ele instruiu os animais a chamar os outros membros dos 7 e explica para eles o que estava acontecendo. Ao chegar na casa, os outros se preparam para a batalha. Durante o caminho, o Arthur tenta pegar a Excalibur. Como ele não conseguiu, os gêmeos decidiram destruir a pedra. O coelho gigante leva o Merlin através de um túnel secreto e eles chegam ao castelo. Mais tarde, a Regina obriga a Branca a comer uma maçã mágica. Ela se recusa, e a Regina falou que ela capturou o Merlin. Então, ou ela come, ou o Merlin morre. Ela come a maçã e se transforma em uma árvore.
O Merlin foi levado até o espelho mágico e ele descreve o processo da Branca de Neve se transformando. Ele diz ao Merlin que quando a Regina colocar os sapatos, ela vai ser a pessoa mais bonita do reino. A Branca de Neve vai morrer. O Merlin escapa dali, mas o espelho consegue capturar ele de novo. Enquanto ele fica preso, os outros membros do Sete apareceram e começaram a lutar contra o espelho. Eles conseguiram destruir ele, e eles escaparam do salão. O sol começou a nascer, e o Merlin vê que a árvore estava prestes a se transformar. Vai transformar as maçãs em sapatos. O Merlin entrou ali e ataca a Regina quando ela estava para pegar os sapatos. O Merlin empurrou ela da torre, e cai com ela. Ele se sacrificou e usa o seu poder para destruir a Regina de uma vez por todas. Depois da morte deles de fato acontecer, todas as vinhas que cobriam o castelo murcharam. O coelho se transformou e revelou que ele era o rei. Os 3 ursinhos também se transformaram. Eles eram 3 crianças. Todos ficaram muito felizes. A Branca de Neve se encontrou com o seu pai e ela pergunta sobre o Merlin. Ele pede desculpas e conta a ela o sacrifício que ele precisou fazer e ela começou a chorar. Os trigêmeos trazem o Merlin e ele morre depois de chamar ela de a mulher mais bonita do mundo. A Branca dá um beijo nele e a sua maldição é quebrada. Então nesse momento ele foi revivido. Eles se abraçaram e se beijaram ainda mais. Enquanto isso, o Arthur ainda se pergunta quem era a mulher que ele estava beijando. O Merlin e a Branca se casam. Os outros membros do Sete conheceram as suas almas gêmeas. O príncipe conheceu uma das fadas do começo do filme e ela o transforma igual aconteceu com o Sete. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!